de igreja ali no Vila Alemã. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos obreiros, nosso irmão Sebastião, que conhecemos já de uma longa data, nosso Francisco. É uma honra poder estar conhecendo os nossos irmãos e poder rever os nossos queridos amigos. Meus amados, sem mais delonga, eu vos desejo repartir aqui uma palavra acerca do qual o Senhor Deus colocava no meu coração, do livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Todos que encontraram, diga um amém. Amém. Glória a Deus. Quem não encontrou, diz Escola Bíblica Dominical. Falar isso, irmãos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale, que estavam cheios de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porém em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como se me dera ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se agitaram, cada osso no seu osso. E olhei e vi o nervo sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. E então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como se me dera ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um grande exército em extremo. E então ele me disse: filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. Eles dizem: aos nossos ossos se secaram, e se pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. E portanto profetizei e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, e enquanto eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair delas, o meu povo, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei em vós na vossa terra. E então sabereis que eu sou o Senhor, que disse isso e o fiz, diz o Senhor. Glórias a Deus. Podem deixar Glória a Deus. Meus amados, meus queridos irmãos, eu quero que você olhe para mim gravado, por gentileza. Para nós podermos compreendermos esta lição, esta palavra, há uma grande necessidade de lembrarmos de que o Senhor Deus levantou sobre a terra um jovem, uma criança de 8 anos de idade, por nome de Josias. Que nome? Josias. A Bíblia Sagrada nos revela que quando Deus levantou Josias com a idade de 8 anos, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para fazer a maior reforma religiosa de todo Israel. A Bíblia Sagrada nos revela que este menino, orientado por Deus, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, ele passou então a fazer grandes mudanças e também grandes transformações dentro da cidade de Israel. E o que eu acho muito lindo, pastor Eliseu, é que este menino, ele vai até o templo e ele observa que o altar estava rachado. Ele observa que ali estava desmantelado o altar do Senhor. Então ele disse: eu preciso de Deus para reger uma nação, logo eu preciso que o altar esteja pronto, preparado, reformado, restituído. Já era para você estar entendendo aí nesse momento. Enquanto a Bíblia Sagrada nos diz, este menino, ele vai até o templo e ele observa que dentro do templo haviam ossos dos sacerdotes que ali passaram, que ali foram grandes homens, mas que alojaram esses ossos dentro do templo. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele simplesmente decreta uma ordem que fosse retirado todos os ossos de todos os grandes homens dentro do templo, porque ele entendeu e
observação que é somente os vivos que adoram a Deus, é somente aqueles que ainda estão de pé, aqueles que estão respirando, aqueles que estão entendendo que o Senhor está neste lugar, pode glorificar, exaltar a Deus, porque o Senhor tem negócio com aqueles que estão ainda vivos. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus o impulsionou de uma maneira tão linda, tão grande, que este menino fez uma das maiores e melhores reformas, colocou o povo para buscar a Deus. Aleluia. Mas a Bíblia também nos descreve que existia um faraó chamado Neco, que ele sai do velho Egito e ele sobe passando por meio de Israel, meio de Judá. E a Bíblia também nos diz que esse faraó, ele travou uma guerra muito grande com o rei dos Carquemes, que estava na parte superior do norte de Israel. E a Bíblia também nos diz que quando esse faraó chega diante de Josias e diz: Rei Josias, eu preciso passar pelas tuas cidades, eu preciso somente passar, nós não vamos causar danos, mas nós vamos passar pela tua cidade. A Bíblia Sagrada nos diz que, orientado por Deus, Josias não permite a passagem deste homem pelo meio da sua cidade. Por quê? Porque logo uma calcida, esses homens, esses egípcios iam se inflamar com as mulheres de Israel, iam profanar novamente tudo aquilo que ele tinha feito. E a Bíblia Sagrada nos diz que começa essa logística de guerra, ao ponto, irmãos, do rei Josias ir para a guerra. E quando ele vai para a guerra, diz-nos a Bíblia que os flecheiros do faraó Neco acerta o coração deste rei por nome de Josias, vindo a morrer em combate. E lá no antigo Babilônia, na antiga Babilônia, havia um homem perverso por nome de Nabozar, pai de Nabucodonosor. E quando ele ouve esta notícia tremenda, terrível, que havia caído um rei de Israel, a Bíblia Sagrada nos diz que ele monta a maior infantaria de guerra da história da Babilônia e manda todos estes homens preparados de guerra ir para Israel para ter uma conversa, um tete a tete com esse rei, esse faraó que havia matado o rei Josias. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Nabucodonosor encontra essa figura deste homem de faraó Neco, ele o reparte ao meio, de cima a baixo, pela espada, mostrando o seu poderio bélico, pelo ponto de iniciar um dos maiores e extensos períodos de cativeiros babilônicos da história de Israel. E eu quero começar a pregar aqui, meus amados, através desta introdução, aonde fora se levado uma grande leva de profetas, dentre eles Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Todos estes homens foram levados presos e foram ser escravos dentro da Babilônia. A Bíblia Sagrada também nos revela, irmãos, que os anos se passam em Cacilda, e na medida que os anos se passam, houve-se digamos assim, uma acomodação no coração desses homens hebreus dentro da Babilônia. Parece-me que quando este pequeno menino, por nome de Ezequiel, vai lá junto ao rio Quebar, pegar uma balde de água e também um balde de lama para ajudar na construção da Babilônia, a Bíblia Sagrada nos diz, pastor Márcio, que quando este homem vai até ali à beira daquele rio, junto ao rio Quebar, ele simplesmente de frente de Jerusalém, eu acredito e quero conjecturar para você, que ele olhava para Jerusalém e dizia: um dia eu volto para lá. Aleluia! Glória a Deus! E ele, olhando para Jerusalém, terra, direção, a Bíblia nos diz que uma tempestade se aproxima. Verdade. E a Bíblia nos diz que ele percebe, faz uma percepção que não era uma tempestade qualquer, que essa tempestade era muito forte, essa tempestade era muito violenta, essa tempestade era uma tempestade diferente do que ele já tinha observado. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando ele está observando, ele vê raios e vê trovões e vê que o negócio estava ficando feio, mas ele começa a observar que no meio daquela tempestade havia algo extraordinário, havia algo. Eu quero falar isso para você dar um glória a Deus comigo, que quando ele olha para essa tempestade, ele vê um trono, e quando ele vê um trono, ele vê 4 seres viventes que sustentavam aquele trono, com
de águia, com o rosto de homem, com o rosto de leão, e com o rosto também de águia. E diz a Bíblia que eles estavam ali olhando aqueles anjos poderosos sustentando o trono de Deus, e quando ele olha para cima, ele vê Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero aqui somente fazer um parênteses e te dizer algo da parte de Deus. Eu vou profetizar de olhos abertos para você. Às vezes a nossa vida ela é tão circunstanciada pelas problemáticas que nós passamos, por desemprego, por enfermidade, por tantas coisas que nos sobrevêm, que nos minam a nossa força, que nos deixam sitiados, que nos deixam circunstanciadas a muitas coisas. E quando nós temos a percepção, parece que nada dá certo, que nada vai prosperar, que nada vai ser próspero na tua mão. Assim como o pastor Eliseu disse, há situações na nossa vida que parece que é um ponto final, mas eu quero louvar a Deus que quando você estiver nessa circunstância, Deus vai abrir os teus olhos e você verá o trono de Deus, e você terá a visão dos céus, e você terá a visão daquele que te criou, que te chamou, que te escolheu. Você não está abandonado, você não está abandonada. Ao Deus que cuida de ti, ao Deus que te chamou das trevas, ao Deus que está olhando para a tua vida, e Ele te diz nesta noite: eu estou contigo. E o que eu acho mais lindo de tudo isso é que sai uma voz daquele trono. Aleluia. É que sai uma voz daquele trono, pastor Márcio. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós estamos na luta, irmãos, Aleluia. isso é biológico, não tem o que se falar. A primeira grande realidade que nós temos quando estamos sendo provados é que nós achamos que Deus não tem mais nada para fazer na nossa vida, no nosso ministério, que Deus não tem algo extraordinário, ou que tem algo melhor para fazer na nossa vida. Eu quero te dizer, aonde quer que você esteja, Deus ainda tem as suas promessas para a tua vida. E diz a Bíblia, irmãos, que quando todo aquele alvoroço, aquele rebuliço estava acontecendo, uma voz ecoa daquele trono, ao qual então Ezequiel ouve em alto e bom tom, dizendo: filho do homem, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Olha que coisa linda, olha que coisa extraordinária. Permita-me dizer, nós muitas das vezes colocamos Deus contra a parede, nós colocamos Deus como se Ele fosse culpado de todas as coisas que nós estamos passando, enfrentando, e que nós queremos resposta de Deus. Permita-me profetizar para você: Deus te trouxe nesta noite aqui, porque Ele quer olhar nos teus olhos e falar contigo face a face, rosto a rosto, coladinho contigo. Nesta noite eu quero profetizar para você: escute a voz de Deus te dizendo: filha, filho, eu te pego pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ei, Deus está cuidando de ti, o Senhor está cuidando da tua história. Ei, o Senhor te trouxe nesta noite para falar ao teu coração, para falar à tua alma. A Bíblia continua nos dizendo, meus amados, que quando então Ezequiel ele é levado até um grande vale de ossos secos. Você sabe o que eu acho mais lindo de tudo isso? É que ele começa a dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor. Glória a Deus. Você não entendeu ainda, mas eu vou repetir para você dar glória. E veio sobre mim a mão do Senhor. Ei, você não está compreendendo. Eu quero profetizar para você entender: as mãos de Deus estão cuidando da tua casa, da tua família. As mãos de Deus estão cuidando do teu ministério. A mão de Deus está cuidando dos teus filhos, aonde quer que eles estejam. A mão de Deus está sustentando todas as suas promessas na sua vida. As mãos de Deus estão te guardando. As mãos de Deus estão fechando a cova dos leões. As mãos de Deus
direcionado pela sua mão no vale. E o Senhor Deus é tão estratégico, é tão matemático, milimetricamente, a sua somação exata. Sabe por qual razão? Porque Ele manda o profeta andar, olhar, observar todas as circunstâncias daquele momento, daquela reação de experiência de Deus para a vida dele. A Bíblia Sagrada nos diz que ele começa a olhar crânio, ele começa a olhar aquela conjuntura de ossos esparramados naquele vale. E o Senhor Deus olha para ele e disse: meu filho, poderão viver esses ossos? Eita glória! Segundo a psicologia descreve que ninguém conhece nós a não sermos nós mesmos. Você pode conhecer a tua esposa, mas você conhece até um certo ponto. Você pode conhecer o teu esposo, mas você o conhece até um certo ponto. Você pode conhecer o teu filho que você gerou, mas você conhece ele até um ponto. E o que é mais lindo de tudo isso é que nós conhecemos o que está passando dentro do coração, dentro da nossa mente, dentro da nossa alma. E a psicologia também descreve que o Senhor Deus é tão maravilhoso que Ele nos permite nos autoavaliar. E quando então Ezequiel ele é automaticamente convidado a começar a olhar a circunstância, ele começa a ver o tamanho da impossibilidade daquilo que ele estava olhando, daquilo que ele estava vendo. Sabe o que isso chama? O poder do milagre. Este profeta, ele começa a olhar a impossibilidade. Talvez você, se estivesse ali de Senhor, não tem como, não tem jeito, não tem maneiras, não tem forma, nós íamos questionar Deus dizendo, não tem jeito. Mas o que é mais lindo, que ele manda o profeta olhar e simplesmente o profeta avalia toda a circunstância, porque mais logo o Senhor ia fazer daquele monte de ossos um exército de homens. Isso eu quero profetizar para você. Permita-me dizer, Deus te trouxe aqui para promover um milagre na tua história. Deus te trouxe hoje aqui para promover o impossível se tornar real na tua vida. O Senhor te trouxe aqui porque Ele vai abrir uma grande porta e você vai passar por ela. Quantos precisam de um milagre de Deus? Somente aqueles que precisam de um milagre. Sinalize com a tua mão direita. Ei, o Senhor vai promover milagres. 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 O Senhor vai promover milagre diante da tua pequenez de fé. O Senhor vai promover milagre diante da tua impossibilidade, porque você serve um Deus poderoso. Você serve um Deus que pode. Você serve um Deus que te escolheu e que te chamou pelo teu nome. Tu pertences a Ele. Filho, então o Senhor Deus faz uma pergunta direcionada matematicamente, milimetricamente para esse profeta. Então o Senhor olha a situação e diz: meu filho, profetiza. Ei, deixa eu te falar algo que você já sabe, mas é para refrescar a tua memória. A tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder. Se você profetizar hoje sobre a tua casa, o milagre de Deus baterá na porta da tua casa. Se você profetizar a cura de Deus para a tua vida, Deus irá promover a cura para a tua vida. Eu quero que por um instante, por um segundo, aonde quer, quem quer que esteja assistindo esse vídeo, vai entender este mistério. O Senhor Deus está te dizendo: profetiza sobre a tua impossibilidade, profetiza sobre a tua pequenez de fé, profetiza sobre aquilo que você não pode, porque hoje, nesta noite, o Senhor vai abrir portas e janelas ao teu favor. Nesta noite o Senhor vai promover o milagre que você tanto necessita. Você pode profetizar. Levante a tua mão, profetize para a tua casa, profetize para o teu lar, profetize que o teu filho vai sair da biqueira, profetize que o teu filho vai encontrar Jesus, profetize que o teu esposo vai encontrar Deus, profetize que as portas vão se abrir. Eu sinto Deus nesta noite, neste lugar. Eu sinto a presença de Jesus.
direcionada para um vale de ossos secos. O Senhor Deus permite que até o menor osso humano, chamado estribo, que fica dentro do ouvido, ouve a voz de Deus. Ei, talvez o teu milagre seja muito grande, mas tem também hoje milagres que são pequenos. Deus vai promover um milagre grande, mas Ele também vai promover um milagre pequeno. Deus vai fazer que até as pequenas coisas ouçam a voz de Deus para te abençoar. Você pode glorificar a Deus por isso, porque Deus está direcionando uma palavra profética de mudança. A palavra resma de Deus, que é a palavra construtiva. O Senhor está construindo coisas lindas ao teu favor. O Senhor está promovendo coisas extraordinárias indo ao teu encontro nesta noite. O Senhor está promovendo, endereçando a tua casa para ser abençoada, transformada, curada, libertada pelo poder do nome precioso do nosso Senhor Deus. Permita-me dizer nesta noite, tudo que você precisa está sendo nesta noite transformado para ser sinal de bênção na tua história. Tudo que você está profetizando está ouvindo a voz profética de um servo de Deus. Ei, o Senhor vai te abençoar com toda a sorte de bênção. Não é assim, aquele vale parece que sofre um abalo, sofre um choque, e aquilo que estava inanimado vai passar a ter uma reação, e cada osso vai encontrar o seu osso. Glória a Deus. Olhe para a minha gravata que eu vou profetizar algo para você. Osso por osso, tudo vai voltar ao seu lugar de origem. Tudo vai voltar no seu lugar de origem. Tudo vai voltar no seu lugar de origem. Eu quero dizer isso até você da glória, porque Deus está fazendo coisas lindas ao teu favor. Ele está restabelecendo a ordem natural da tua história. O Senhor está entrando dentro da tua alma e promovendo paz, tranquilidade, aonde quer que esteja. O Senhor vai enviar até a ti, aonde quer que esteja. O Senhor vai assinar esses papéis, aonde quer que esteja. O nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. Ei, vai voltar tudo ao lugar de origem. Tranquiliza o teu coração, tranquiliza a tua alma, tranquilize-se, porque o Senhor está no controle, o Senhor está cuidando, o Senhor está fazendo a sua obra em ti. O Senhor não te esqueceu de nenhuma das suas boas promessas. E osso se ajuntou no osso, e começou a criar carne, e começou a criar nervos, e começou tudo a voltar no seu devido lugar. Mas faltava ainda algo, e faltava algo que era o essencial. E diz-nos a Bíblia que Deus olha novamente para o profeta e diz: ó profeta, profetiza nesta noite, para que o vento do Espírito venha e sopra sobre esses mortos, para que viva. Oh, meus amados irmãos, teologicamente nesta palavra nos diz que muitos de nós nos morremos, nos enfraquecemos, perdemos o ânimo, estamos como mortos-vivos, porque está faltando algo que precisa ser preenchido dentro de nós, e somente isso pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer nesta noite que o Espírito Santo de Deus vai te encher a tua alma, e você vai sair deste culto cheio de glória, cheio de poder, e você será transformado por essa palavra profética, porque Deus vai renovar a tua história.
quero que você se coloque de pé nesta noite. Glória! Como que aquele mar sabe o que você vai fazer? Não espere eu ficar pulando, dando cambalhota. Não vai rolar não. Glória. Você vai abrir o teu coração aonde quer que você esteja agora. Você vai fechar os teus olhos. Você vai falar com Deus. Você sabe como está a tua situação. Você sabe como você entrou nesta noite aqui. Você sabe o tamanho do dilema que você tem pela frente. Você sabe o tamanho da tua impossibilidade. Você sabe que você está dentro de um vale e está sozinho, está sozinha. Você sabe das circunstâncias que estão te cercando. Mas você vai falar com aquele que tudo pode, aquele que tem na mão a chave da tua vitória, aquele que tem o poder de transformar, de mudar, de fazer o impossível ao teu favor, aquele que vai promover o milagre. Diz-nos a Bíblia Sagrada, irmãos, que o socorro vem presente na hora da angústia. Aquele que está do nosso lado, guarda de Israel, Ele está aqui nesta noite. Você vai curvar a tua cabeça. Curva a tua cabeça. Fale com Jesus. E nosso irmão pastor Márcio vai louvar ao Senhor. E você terá a oportunidade de falar com Deus. Eu vejo já crente chorando. Fale com Deus agora. Eu quero pedir para todos os jovens curvar a cabeça e falar com Deus agora. Todas as irmãs que curvem a cabeça e falem com Deus agora. Pode falar. Dói por alguém vem até você e ainda diz que foi sem querer, mas já machucou. Eu sei que dói quando você se esforça tanto, perde até o sono, pisando no final. Não abra a dor. Eu sei que dói, porque tem gente que não pensa e aí nos coloca numa prensa sem se importar no que vai dar. Fale com Deus. Fala mal e diz o que não viu, e quando você sobe seu coração ferido, mas há um Deus do céu que sabe te consolar. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele vê quando caminhas mesmo querendo parar. Quando você diz tô forte, na verdade fraco está. Só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Eu sei que dói. Você vai abraçar a pessoa que está do teu lado. Abraça o crente que está do teu lado. Pode abraçar e segure e profetize sobre a vida dessa pessoa. Eu quero que você profetize. Você vai profetizar. Esse abraço Deus está promovendo a cura. Neste abraço Deus está promovendo de novo. Eu vejo gente chorando. Eu vejo gente com o rosto banhado em lágrimas, porque sabe que está doendo, sabe que está sofrendo, sabe que está doendo demais.
Senhor está escrevendo a história da tua vida, do teu ministério. Não acha que é um ponto final. O Senhor te diz desta noite: filho, eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome, eu te tirei da onde te tirei, porque eu ainda tenho as minhas promessas de pé na tua vida, e sou eu, teu Deus, que vou fazer e concluir tudo quanto eu profetizei para você. Não te preocupes, não te pasme, porque sou eu que cuido dos teus, sou eu que vou agir em providência na tua família e mudar a história da tua casa. Diante de Jesus. Aleluia. Não chore diante do homem, chore na presença de Jesus. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E o que acontece? E diminua para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como será igual depois diante a ti. Coisa linda, Jesus. Esconda o rosto para que veja a tua face em mim. Então cante assim, querido, ó. E que diminua para que tu cresça, Senhor, meu Deus, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Vai ficar melhor, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso. A minha glória é fazer com que conheça. Vai Jesus aí, ó. E que diminua para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Eu te amo, Jesus. E como será maravilhoso nosso projeto. Esconda o rosto para que veja a tua face. E que diminua para que tu cresça, Senhor, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me dá, tua presença é meu prazer. Só tua graça me dá, tua presença é meu prazer. Só tua graça